te adoro, Senhor. Eu te adoro, meu amado. Louvado seja Deus. Irmãos, antes de entregar para o Carlos, segura na tua mão aí, na mão do teu irmão. E vamos orar por Israel. Vamos orar por aquela nação, pela faixa de Gaza, por aquele país que estão lá, por aquelas crianças que estão lá pedindo socorro. Quanto vídeo de criança, de famílias pedindo socorro. Será que isso, meu amado, não sensibiliza o teu coração para fazer uma oração hoje, como se fosse pela tua família, por você? Se coloque no lugar daquelas almas lá agora. Olha a riqueza que nós temos aqui. Olha a riqueza que nós temos nesse lugar. Olha como somos cuidados, como o Brasil é abençoado. Olha o que nós vivemos e o que eles vivem lá. Então ore, Pai. É na tua presença, Pai, que nós rasgamos o nosso coração agora. Senhor, nós estamos alegres porque o Senhor tem cuidado de nós, sim, não somos hipócritas, Pai. E levamos uma oração sincera e verdadeira na tua presença. Mas nós não podemos deixar, Senhor, de chorar por aqueles que choram. De pedir ao Senhor um socorro bem presente por aquelas vidinhas que estão lá sofrendo neste momento, enquanto nós estamos aqui te adorando, Senhor. Mesmo em meio à guerra, há igrejas naquele lugar, reunidas nos porões, reunidas nas garagens, reunidas lá te adorando, mesmo em meio às bombas, mesmo em meio ao tiroteio. Tem um povo lá que está clamando ao Senhor, que está pedindo refúgio do Senhor. Esconde eles, Pai. Esconde eles dos soldados inimigos. Esconde, desvia as bombas deles. Senhor, é de todo o meu coração que eu peço ao Senhor, junto com a igreja, junto com os meus irmãos. Hoje é culto de missão, Pai. Senhor, a nossa oração missionária possa chegar até naquelas vidas que estão sofrendo nesta hora. Em nome de Jesus, nós entregamos eles sob o teu cuidado, Senhor. Supre as necessidades, envia água, envia comida. Senhor, esconde eles, Pai. Esconde eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o próprio Deus vai intervir por Israel, isso nos deixa muito triste. Porque, para quem não sabe, a Israel atacou pontos estratégicos por causa da ameaça nuclear do Irã. Israel não atacou para matar civis. Irã atacou as principais cidades de Israel. São Tel Aviv e Jerusalém. Hoje é culto de missões, né? E tudo que os louvores que foram cantados desde o coral até a oração da pastora fala exatamente de uma perseguição. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 10. Vai dizer assim: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês que, quando os insultam e os perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim, mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aí. Eu gostaria que a gente postasse, hoje o tema é Igreja Perseguida. Eu mandei um outro
Eu mandei um outro painel. É igual aquele lá. É assustador, não é? Aproximadamente 50 países é proibido de pregar o evangelho. Sabe, irmão, a gente aqui, nós temos uma igreja com ar-condicionado, com cadeiras para sentar, com equipamento bom. Mas tem muitos países na qual o próprio governo não deixa que os cristãos adorem ao seu Deus. Sabe, irmão, nós temos aqui uma igreja aberta, você vem aqui, tem a quadrangular aqui, tem a assembleia ali, tem outra igreja aqui na rua, em cada esquina tem uma igreja. Enquanto países como esses ali, pode deixar nos países lá, enquanto países como aqueles ali, não tem uma igreja para entrar, para adorar o Senhor. A irmã Cilê sabe do que eu estou falando. O neto dela já foi para a Amazônia. Enquanto a gente está aqui numa zona de conforto, que não existe conflitos e nem guerra, exatamente nesse momento, milhares e milhares de cristãos estão sendo perseguidos. Alguns desses países ainda extraditam as pessoas do seu país de volta, mas a maioria deles matam. A maioria dessas pessoas, a maioria desses países, matam aqueles a que servem a Cristo. A gente vive num país onde a gente tem a liberdade de expressar aquilo que nós sentimos. A gente sofre uma perseguição midiática, né, através da mídia, mas não a perseguição física que neles sofre. E muitas vezes a gente vai fazer a obra do Senhor e diz, eu estou cansado. Eu vou deixar para ir um outro dia, e hoje eu estou cansado. Eu estou com sono, eu trabalhei o dia inteiro, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia. Eu estou muito cansado. Eu tenho um monte de coisa para fazer em casa, eu vou deixar para orar depois, enquanto eles querem 1 minuto só para orar. E o governo não deixa. O Estado não deixa. Desses ali, 11 ou 12, tem uma perseguição extrema. O restante é severo. Nós temos 208 países em volta do globo, na qual praticamente 25% tem perseguição aos cristãos. Os cristãos são mais perseguidos no mundo. É assustador. Mas Jesus está falando, felizes aqueles que te perseguem. E sabe, irmãos, muitos daqueles que são perseguidos, quando estão com a arma apontada na cabeça, eles morrem felizes, porque fizeram a vontade do Pai. A mídia, ela não vai dizer, cristãos foram mortos na China por falar de Jesus Cristo, não vai dizer. Ela vai passar pano quente. Cristãos foram mortos na Coreia do Norte por adorar Jesus Cristo, não vai dizer. Eles vão passar pano quente. Mas se vocês pesquisarem a quantidade de pessoas que são perseguidas no ano, só em 2024, aproximadamente 180 mil pessoas foram perseguidas por causa do amor a Jesus Cristo. Eu não sei aqui se todo mundo viu um vídeo que eu mandei lá no grupo, de alguns que eu mandei, dos cristãos fugindo de uma igreja na Nigéria, porque os soldados chegaram lá e começaram a matar todo mundo. E nós podemos sair daqui e pregar aqui na esquina, e pregar lá na praça. Nós podemos sair e pregar no centro da cidade.
enquanto alguns estão debaixo da terra, na caverna, em abrigo, fugindo do exército, para poder falar apenas um Jesus te ama. Só isso aqui, irmãos? Só China e Índia já dá mais de 2,5 bilhões de pessoas. Olha quanta gente ainda precisa conhecer a Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que o evangelho se espalhará por todo o mundo. Quando a canção que foi cantada aqui cabe exatamente nessa palavra, porque a perseguição não vai parar. Mas a igreja de Cristo também não vai. Porque tem pessoas que estão dispostas a morrer por Cristo. Tem pessoas que estão dispostas a não negar Cristo e morrer por Ele. Tem pessoas, irmãos, que exatamente nesse momento talvez esteja com uma arma na cabeça e o soldado do exército falando, nega a Cristo ou morre. Você vê que quando Paulo diziam para ele que ele ia morrer, ele se alegrava. Ele dizia, eu sei para onde eu estou indo. Então, eu gostaria de ler rapidinho, no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 12. Mas antes de tudo isso acontecer, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas, pois serão jogados na cadeia, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará a oportunidade de vocês a pregar o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender. Porque eu lhes darei palavra de sabedoria, que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores. A Bíblia está falando, o mundo nos odeia. O mundo odeia os cristãos. Mas aqui no Brasil nada nos impede de fazer o evangelho prosseguir, de fazer a igreja seguir em frente, o ministério de Cristo seguir em frente. Jesus, ele só veio à terra e deu o pontapé inicial. E nós somos a continuidade de Cristo. Nós temos que dar continuidade ao ministério de Jesus. Os apóstolos, quando eles morreram, eles não estavam nem aí. O próprio Pedro fala, bota a cruz de ponta cabeça que eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Pedro sabia que ele ia morrer, ele sabia. Vira a cruz. Eu não sou digno de morrer igual ao Senhor. Ele não estava nem aí se ele ia morrer ou não. Ele sabia que a alma dele estava indo para a glória. Sabe, todos os apóstolos, irmãos, foram perseguidos, todos os profetas foram perseguidos, e nós vamos ser perseguidos também. Nós vamos ser perseguidos também, por causa do amor de Jesus Cristo. Muitas vezes vão zombar de você no trabalho, vão zombar de você na faculdade por falar do amor de Jesus. Às vezes os teus próprios familiares vão zombar de você, teu esposo, teu marido, teu filho. Mas a perseguição não vai parar, igreja. A perseguição não vai parar. Aquilo que Deus tem para fazer aqui na terra. Esses 50 países, eu coloquei nesse pote. E o Senhor, essa tarde, falou assim para mim, filho, para me servir tem que ser corajoso. Tem que ter coragem. E o Senhor precisa de 50 pessoas para nós formarmos um exército. E cada um pegar um bilhete desse aqui e orar por uma nação. Eu creio que todos aqui, não vai ter bilhete para todos.
Mas aqueles que não receberem, não fiquem tristes. Adote uma nação dessa para você orar. Pelo menos uma vez na semana, ou uma vez por mês que seja. Ore por essas nações. Enquanto você está aqui com o ar-condicionado ligado, sentado numa cadeira, dentro de uma igreja, escapando da chuva, cristãos estão sendo mortos. Cristãos estão fugindo do exército, fugindo do governo. Para vocês terem uma ideia, irmão, na Coreia do Norte, tem só uma igreja. Uma. Que fica na capital Pyongyang. Só que aquela igreja que tem lá, tem 2 fotos. Que era dos antigos presidentes do país. E você, para entrar naquela igreja, você tem que adorar aqueles presidentes. Lá, naquela praça, tem 2 estátuas de bronze, ou de ouro, não me lembro. E para você chegar lá, você tem que adorar aquelas estátuas. Na Coreia do Norte, irmão, sabe como é que faz para chegar à Bíblia? Eles colocam num balão e mandam. Eles amarram os balões, a Bíblia no balão e mandam para a Coreia do Norte. Nós temos a Bíblia no celular, no tablet, no computador. Bíblia física. De todas as traduções possíveis, da mais antiga à mais atualizada. E a gente não lê. A gente não procura entender aquilo que está escrito. Enquanto muitos querem apenas ler um versículo e não podem. Muitos daqueles que são perseguidos querem apenas ler um versículo só. Não podem. Mas sabe por que esses países não deixam que os cristãos adorem a Jesus, adorem a Deus? Porque tem um versículo que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que eles conhecerem a verdade, que é Jesus Cristo, esses países serão libertos. A partir do momento que eles conhecerem a verdade, esses países serão libertos. Vai chegar um tempo, irmão, que aqui no Brasil também vai ter. Já tramita no Congresso. Aproveita essas portas abertas. Aproveita. Daqui um tempo serão fechadas. Aproveita enquanto a igreja está aberta. Aproveita enquanto você tem uma Bíblia em casa, que você pode ler. Porque vai chegar um tempo que você vai só memorizar. E não vai ter a Bíblia física em casa para ler e nem no celular. E vai ser tudo bloqueado. O Irã está atacando Israel. É uma das nações que perseguem cristãos. A maioria dos países que são perseguidos estão no norte da África, na Ásia, alguns aqui na América, que é Colômbia, México, Cuba e Nicarágua. Olha a liberdade que nós temos aqui na América. Agora você olha para a África, olha para a Ásia, olha para o leste da Europa, na região da Turquia. Quantos países que tem missionários lá? O Brasil tem missionários nesses países aqui. A pastora, a Gi, que vão nas reuniões de pastores, lá, às vezes, já deve ter visto pessoas, missionários, com fotos, só que com o rosto tapado, porque não pode ser identificado. Porque se o governo identificar que eles são missionários, eles morrem. Morrem eles e toda a família dele que está lá. Alguns, onde tem a liberdade de pregar o evangelho, ainda eles revelam a identidade. Mas a maioria não pode ser revelada. Por quê? Porque estão aonde são perseguidos. Mas tem algo que eles fizeram. Eles foram corajosos.
Eles deram a cara para bater. Tem gente lá, meu irmão, que está com a família inteira nesses países aí, correndo o risco de morrer a qualquer hora, mas está lá, falando do amor de Cristo, falando do Evangelho de Jesus, falando da palavra de Deus. E nós aqui estamos deixando o amor se esfriar. Nós aqui estamos deixando o amor enfraquecer. Quem aqui vai formar um exército e vai orar por essa nação? Levanta a mão. Amém? É um compromisso que vocês estão firmando com Deus, não é comigo. Cada um vai pegar um bilhete desse aqui. São 50 pessoas, eu preciso de 50. Tem mais de 50 aqui? Vai sobrar a gente ainda para adotar uma nação dessa aí. Deus precisa de homens e mulheres de oração para clamar por esse povo. Homens e mulheres de fé, que oram, que dobram o joelho de madrugada, de manhã, de dia, de noite, para clamar por esse povo. Porque enquanto nós estamos aqui, sentados numa cadeira, com o ar-condicionado ligado, a gente tem carro para vir, tem pessoas que não têm uma bicicleta para ir adorar o Senhor, mas vão de a pé. Tem pessoas que não têm uma igreja para sentar e para ouvir um louvor ou para ouvir um pastor pregar. E quanto mais o tempo vai passando, mais as coisas vão apertando. E a igreja do Senhor está fazendo o quê? Ah, mas eu orei, a perseguição não parou a igreja. Será? Será que a perseguição vai nos parar? A hora que o negócio apertar mesmo, de chegarem aqui e fecharem essas portas, será que alguém vai brigar para não fechar? Ou vai simplesmente baixar a cabeça e obedecer? A hora que aqueles lá de cima, aqueles, não vou falar quem está sendo gravado, aqueles resolverem fechar as portas da igreja, será que nós vamos ir para a rua para pregar o Evangelho? Será? Nós cantamos aqui, a perseguição não parou a igreja. Quer dizer, se as portas da igreja fecharem hoje, eu vou estar pregando na rua amanhã. Será que nós vamos fazer isso? Nesses países aqui, as portas da igreja estão fechadas. Mas não estão deixando de pregar. Eles não estão deixando de falar do amor de Jesus. Mesmo que isso custe a vida deles. A irmã Celê tem um neto, né? Que viaja aí de vez em quando. Ele sabe da dificuldade que eles passam. Vão com poucos recursos. Ou nenhum. Mas estão lá. Falando do amor de Cristo. E nós estamos no meio de uma zona de conforto. Onde não tem conflito, não tem guerra, não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada disso. E a gente não faz aquilo que Deus quer. Ah, mas Carlos, está prometido um avivamento no Brasil. Sim, está prometido, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque, irmãos, quando alguns avivamentos aconteceram na terra, Deus não escolheu uma multidão de pessoas, escolheu um. E esse um pode ser eu e você. E nós temos um conforto de falar do amor de Jesus e não falamos. A gente tem um WhatsApp para mandar mensagem para as pessoas dizer assim, Jesus te ama, e não manda. Tem rede social, tem Instagram, tem Facebook para postar lá no Stories lá, Jesus te ama, e não posta.
Você tem liberdade para pregar dentro do colégio, não prega. Tem liberdade para pregar na sua empresa com o pessoal que você trabalha e não fala. Mas quer o avivamento. Ah, Carlos, mas vão zombar de mim. Dane-se, não vai zombar de você. Você está fazendo a sua parte, que é pregar o evangelho. Nós estamos fazendo a nossa parte, que é pregar o evangelho. Sabe, irmão? Quem vem aqui pregar, o pessoal, acho que algumas pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. Exige tempo, exige leitura da palavra, exige oração. Só que antes de nós passarmos o nosso conhecimento que nós deu para vocês, Deus dá o conhecimento para nós. É uma palavra dura, mas quem leu a palavra apanha 2 vezes. Quando leu, quando está pregando. Porque eu não estou pregando para vocês, estou pregando para mim mesmo também. E hoje, ainda nós temos uma liberdade. Ainda nós temos um pouco de liberdade. Porque muito em breve eles vão querer aplicar a censura. Nós temos um deputado em Florianópolis que luta com unhas e dentes para que isso não chegue aqui. Eu queria um diácono, Maria. Pode ser tu? Irmão, me dá um que eu vou querer. Mais 49 pessoas. Eu peguei um. A Maria vai estar passando de lugar em lugar. E aqueles que não tiverem, que não pegarem, adote uma nação dessa aí. E comece a orar por ela. Comece a clamar para nós termos o conhecimento da palavra. Para eles que eles venham ter o conhecimento da palavra de Deus. Que nós temos aqui. Nós temos essa liberdade. Mas eles não têm. E Jesus está doidinho para abraçar esse povo todo. Assim como Jesus nos abraçou um dia, nos chamou, nos remiu e nos lavou, Jesus quer lavar eles também. E aqueles que o perseguem também, Jesus quer lavar. Amém? Vamos formar um exército e vamos orar por essa nação, pelo menos uma vez na semana, até o final do ano. Amém? Amém? Vocês não precisam falar para ninguém quem vocês pegaram. Não precisa. É só você e Deus. É só você e Deus. Não precisa falar para ninguém. Se você pegou esse bilhete foi porque Deus quer que você interceda por essa nação. Não precisa falar para o Carlos, não precisa falar para a Gi, não precisa falar para a Bruna, não precisa falar para a pastor, não precisa falar para ninguém. É só você e Deus. Alguns nomes aqui são meio complicadinhos mesmo. São bem complicadinhos. Mas se vocês pesquisarem, olha na internet, pesquisem sobre cada nação. O porquê que cada um é perseguido. O porquê que é proibido de falar do amor de Cristo. E vocês vão entender por que eles precisam da nossa oração. Amém? Quem já pegou? Quem já pegou? A Maria está passando lá. Amém? E aqueles que não pegarem, adote uma nação dessa aí. Adote uma nação. Para que nós podemos formar um exército. E eu tenho certeza que a nossa oração vai chegar aos ouvidos do Pai. E vão ser respondidas naquelas nações. A Bíblia fala que se nós clamarmos pelo nome do Senhor, Ele nos ouvirá dos céus. Perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Nós vamos orar a Deus para que sare essa terra. Para que essas pessoas venham ter a liberdade de pelo menos conhecer um pouco da palavra. Sabe, irmão? A Bíblia toda está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas Jesus ainda não voltou, porque
essa profecia ainda não se cumpriu do evangelho ser pregado em todo mundo. Todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer Jesus. Eu gostaria que vocês pegassem o... Sobrou? A pastora vai pegar um, acho que a gente também, o Guilherme também. Já pegou, Guilherme? Ah, tá. Pegasse o seu bilhetinho. Nós vamos levantar, pode apagar a luz ali. E nós vamos começar hoje a clamar por essa nação, amém? Nós vamos começar hoje a clamar pelo povo de Deus. Quem não pegou, que quiser pegar, ainda tem. A Alice ali, a filha do Gilmar, que é uma, Maria. A filha do Gilmar lá, que é uma. As crianças também podem pegar. As crianças do Gilmar, não, do Giliard. As crianças também, se quiserem, podem pegar. Ali, os meninos do Gilmar, se quiserem, também podem pegar. E nós vamos começar a clamar por essa nação. Amém? Levante. Nós vamos dizer assim: Senhor, eu assumi um compromisso contigo de orar toda semana por esta nação. Só eu e tu sabemos, papai, a nação que eu peguei. Senhor, nós cremos que a nossa oração vai chegar aos teus ouvidos e serão respondidas lá nesses países, lá nessas nações. Toca nos governantes, Senhor. Toca no exército, nos militares. Vai tocando em cada um, Senhor. Dê estratégia a missionários que estão lá naquele lugar. Dê estratégia aos teus filhos na qual o Senhor enviou para aquele lugar, para que a palavra do Senhor venha a ser pregada a todas as nações, para que o teu amor venha chegar a todas as nações. Muitos ainda não te conhecem, Senhor, mas nós cremos, papai, que através dessa oração e através do nosso clamor, eles serão salvos, eles serão alcançados. Papai, ainda tem algumas nações. Toca no coração daqueles que ainda não pegaram, Senhor, para assumir um compromisso. Não assume o compromisso com o homem, mas está assumindo o compromisso com o Senhor. Papai, toca lá na vida de cada um, Senhor, aqueles que estão em cavernas nesse momento, papai, aqueles que estão em buracos, em bancas, Senhor, escondidos, seja onde for, para a tua palavra estar sendo pregada. Senhor, esconda ele debaixo das tuas asas. Esconda ele, Senhor. Assim como o Senhor tem defendido Israel, defende, papai, os teus filhos que estão lá, Senhor. Talvez, papai, estão com a arma apontada na cabeça, talvez estão sendo degolados, a gente não sabe, papai, o que acontece. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor dará estratégia àquele povo, aos teus filhos que estão lá, pregando a tua palavra, aqueles que estão lá, papai, e tiveram coragem, Senhor, de pregar o teu evangelho, e disseram: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eles falaram para ti, Senhor. Eles não olharam para trás. Muitos estão com os filhos lá, pai, estão com esposa naquele lugar, Senhor. Senhor, venha estar guardando a cada um deles, pai. Venha estar guardando os teus filhos, Senhor. Na Coreia do Norte, na China, na Nicarágua, na Colômbia, no México, em todos os países, papai, aqui citados. Nesses 50 países, papai, onde a perseguição é ferrenha. Mas nós cremos, papai, que já tem missionários da Quadrangular lá. Nós cremos, Senhor, que tem missionários da Assembleia, da Batista, de todas as denominações, para falar do teu amor, para pregar o teu evangelho. Senhor, nós estamos assumindo um compromisso contigo. E nós cremos, Senhor, que até o final do ano nós teremos resposta de oração. Nós cremos, Senhor, que o evangelho vai ser pregado naquele lugar, custe o que custar, porque como foi cantado aqui, Senhor, a perseguição não parou a igreja. Nada vai nos parar, Senhor. Nada vai parar de chegar o teu evangelho a todos os lugares. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. E assim nós te pedimos, Senhor, e recebe, papai, essa oração com a salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia.
Amém? Não deixe de orar por essas nações. Cada um de nós aqui, irmão, é um missionário. E a partir desse momento, você assumiu um compromisso com Deus de fazer uma missão nesse país através da sua oração. Através da sua oração. Tem países aqui que estão aqui ainda, que precisam de cobertura. Eu vou pegar mais um. Vai ficar mais 4. Pode pegar mais um, vai ficar mais 3. Tem países aqui que precisam de cobertura de oração. Pastor, já pegou? Ficou mais 2. Quem se habilita? Essas pessoas não podem ficar sem cobertura de oração. Amém? A pastora pegou o restante. O Marquinhos lá pegou um. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Amém? Temos uma oração a Patrícia. Patrícia é essa aqui? Ah, tá. A comadre da Maria está com dor nas costelas e os médicos não sabem o que é. Da irmã Ângela e família. Gilmar aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui como missionários, papai, orando pela vida dos teus filhos, papai, na qual os nomes estão aqui, Senhor. Senhor, eu não sei qual é a enfermidade, qual é a dificuldade que a irmã Ângela e o Gilmar têm passado. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai entrar com resposta sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, também venha orar pela Patrícia, pela sua família, Senhor. Que o Senhor venha estar curando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, como o Senhor venha fazer milagres sobre a vida delas. Em nome do Senhor Jesus, nós estendemos também, papai, essas orações ao hospital. Lá no desafio, Senhor, que nós estaremos lá amanhã, Senhor. Liberta aquele povo, papai. Tira aquelas pessoas da UTI, papai, com a tua cura, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Temos um visitante? 2? A Fabiana e a Viviane. De onde? Lá atrás. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode ser dela para a gente ver o rosto dela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A casa é de vocês. Sintam-se à vontade. Pode vir quando quiser, todo dia, se for possível. Amém, vocês vão ser bem recebidos. A gente tinha um testemunho. Cadê a Márcia? A Márcia tem um testemunho para dar, acho que deve estar lá para trás, né? Mas tem um aniversariante essa semana. Tem, eu não sei, tem. Ele é cabeludo assim. Cabeludo assim, igual o Wagner e o Guilherme, assim. A Jussi ama esse cara. Eu amo assim. Não, vem cá, Beto. A Márcia pode se posicionar aqui, Márcia. Eu não esqueci não, viu? É ele que tá falando. Eu tiro o 0, daí fica 18. Levante a sua mão aqui, irmão. Pai, em nome de Jesus. O irmão Beto, o papai está se fechando mais um ciclo, iniciando outro a partir de hoje, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que ele venha continuar a ser abençoado. Que ele venha a ser esse homem de Deus, esse homem íntegro, Pai, na tua palavra. Esse pai de família, Senhor, abençoado. Que o Senhor venha acrescentar riquezas na vida dele, espiritual, financeira, conjugal, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor acrescente anos e anos de vida a mais, papai. Dê saúde a ele, dê saúde à sua família, aos seus filhos, papai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe, essa é nossa oração. E te dê muitas bênçãos e sua proteção.
Depois aqui é de carreata lá pra casa do Beto pra comer churrasco. Amém? Vem cá, Márcia. Vem cá. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Eu só quero dar um testemunho rapidinho, porque fazia quase um mês eu estava com dor de estômago que eu não conseguia nem tomar água. E 2 semanas atrás, a hora que nós estávamos aqui na oração, a Esther, a Sofia e a Maria Luísa, Ana Luísa, desculpa, ungiram as mãozinhas dela, até a minha blusa ficou, mostrei para o Carlos, para a pastora, ficou amarela do óleo. E elas oraram, e a Teté dizia assim, Jesus, cura ela, Jesus. E olha, desde ali, na hora ali, eu já fui para casa, consegui comer, e eu só tenho a agradecer a Deus e pedir que Ele continue a abençoar as crianças. Porque a gente tem que ter fé, irmão, Deus usa quem Ele quer. Usou as três, né, os anjinhos que Ele tem para nós. Amém? Irmão, Jesus abençoou já a sua vida espiritual, já te encheu, já te escolheu para orar por uma nação. Agora Ele quer abençoar a tua vida financeira. Amém?